E aí que eu falo que a gente se coloca no lugar que os outros querem. E não no que a gente realmente quer. Porque aquele é importante, porque daí se sustentar é... tu tem responsabilidade, hoje tu é pai, tu é esposo. E não, qual é o meu sonho? O Gabriel de hoje dizendo pro Gabriel da vida inteira, cara, tu superou isso aí. É isso aí. Tu superou, tu é essa pessoa aí. Tu superou o que te incomodou a vida inteira, que era parar na frente de um espelho, olhar e tirar uma foto, porque tu só posta as boas, né? Sim. Então, tu te olhar no espelho, tirar uma foto e tu pensar, essa foto é legal. Yeah, she owns a name. Every step she takes, yeah, she builds a fame. Not for the spotlight. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Ana. Hoje estou com um convidado eu digo assim, não é só especial, mas ele é do meu coração. E vocês vão saber um pouquinho a história dele. Mas eu queria também falar que aqui é um momento para a gente ir além da profissão. É para que a gente acredite na trajetória que todo mundo tem de sucesso. E aí não tem como não falar do Poderanar, da força, da presença e do poder. Então é o que vai nos reger hoje, aqui como todos os próximos nossos episódios, com esses pilares. Mas eu queria fazer aqui uma analogia. Força para enfrentar a vida, presença para ser verdadeiro e poder para transformar pessoas. Esse é o propósito do Poderanar, da Poderana, do Pod Ana, que é hoje, por isso que eu estou aqui. E vou fazer um desabafo. Ana, teria um outro convidado que queria estar aqui? Não. Esse é do meu coração. E sempre vai prevalecer a verdade. Então, quando eu falo da presença, ela tem que ser verdadeira. E até mesmo nas escolhas do dia a dia da gente. Então, eu queria te dizer que nem tudo é tão rápido como a gente quer, mas como é bom quando a gente é escolhido. E tu foi escolhido, não só por uma amizade, por um carinho, por eu te admirar. E eu sei que muitas coisas nós vamos revelar aqui pro pessoal. Mas eu já tô falando para ele, gente, até do protocolo. Eu até me perdi, mas é isso aqui mesmo. É assim, eu gosto assim. E então eu vou apresentar o meu convidado aqui. Mas antes eu queria só falar que vocês estão acompanhando. Queria agradecer aos meus patrocinadores, a Keita Cosméticos, né? Que mexe com autoestima, com o bem viver, com tantas ações desde da cabeça aos pés, literalmente, tá? Aqui tem alguns, hoje eu trouxe alguma parte de cosmético para vocês só se degustarem aí no visual. E é a Virtual Leite, que trabalha muito com a leishmaniose, principalmente para cães e poucos em gatos, mas até seres humanos hoje, que está sendo um assunto ainda muito peculiar, mas já está sendo notado que muitos humanos já morreram e não foi informado que esta é uma problemática que nós temos no mercado, no mundo aí, pet, tá? E depois tem os apoiadores, a IM360, Lili P. da Rosa. Bom, agora então, efetivamente, seja muito bem-vindo. Gabriel, eu ia dizer não pensador, viu? Mas é o Gabriel comunicador, amigo e parceiro. Gabriel, então seja muito bem-vindo. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho da tua trajetória. Eu vou introduzir aqui que, além de amigo, tu é um homem do microfone. Bom, as pessoas vão entender. Natural de Novo Hamburgo, bairro de Canudos, comunicador, né? Então, da Rádio Horizonte FM, criador do podcast Ninguém Me Perguntou. Aguarde que ele vai falar sobre isso. Vem também da profissão de educação e segurança, marido, pai de Joaquim, e um homem que faz a questão de dizer que acredita na perseverança, na amizade e na importância de seguir em frente. Sim, estou lendo aqui para não esquecer que são detalhes tão simples, mas tão importantes dele. Acredito que ele vai dizer que é isso aí mesmo. Então, Gabriel, agora eu passo a palavra para ti com muita alegria. Então, te apresenta, conta um pouquinho quem é o Gabriel, fora o que eu contei aqui. Ana, obrigado pela introdução maravilhosa. A gente já falou sobre isso, né? Lá no tempo do Ninguém Me Perguntou, eu dava bastante valor a isso, né?
elogiar, não digo elogiar, mas falar a verdade, mostrar para aquela pessoa que estava na minha frente, eu me importo contigo, eu te conheço, né? E eu acho que é isso que tu comunica nesse momento, né? Tu falou, o Gabriel de Novo Hamburgo, o Gabriel é de Canudos. Para mim, por exemplo, é muito mais importante as pessoas saberem que eu sou de Canudos do que de Novo Hamburgo, sabe? Por mais que seja um bairro, mas foi onde eu cresci, onde está a minha história, onde mora a minha mãe, mora a minha irmã, né? É de onde veio a minha essência. O meu filho, inclusive, não só chega perto de Canudos para ir lá na mãe e ele diz, pai, nós nascemos em Canudos. Ele não nasceu em Canudos, mas enfim, né? Então eu fico muito feliz em receber essa apresentação tão bonita, né? Do jeito que tu usou ali, né? Não, mas foi lindo. A simplicidade é linda também, né? E muito obrigado. Tô muito contente com o teu convite, muito honrado também, né? E hoje eu descobri que eu sou um colono, né? Um grosso, voltei a ser um grosso, porque eu vim lá de Sapiranga hoje, não sabia mais nem pegar o trem. Tu vê? Não sabia de que lado entrava, não sabia de que lado descia, e eu tenho que te confessar que eu acho até que eu comprei a passagem errada. Que eu vou ter que comprar outra lá na hora de ir embora, né? É capaz que dê certo. Eu acho que vou ter esse problema, né? Vou ter esse problema. Ai, muito bom. Mas tu me definiu muito bem, pai, marido da Rádio Horizonte, do podcast Ninguém Me Perguntou, que eu tive a honra, né, e a alegria de te conhecer lá pelo podcast, né, dele, através da nossa amiga Raquel, né, e te trazer comigo na vida, né, a gente, graças a uma troca recente, a gente tá aqui, né, porque verdade. Tu foi lá na rádio, tu voltou lá na rádio, fez o programa comigo, me salvou aquele final de semana. A gente fez o programa, muito legal, né? Muita interação, a galera gostou bastante, a galera falou bastante depois, né? Da participação. E então eu tô aqui por todas essas coisas que acabaram dando certo nas nossas vidas, que nos trazem de frente um pro outro novamente. E a gente falou um bom tempo, se conheceu e não tínhamos estado ao vivo, né? Verdade, acho que 6 anos. Foi na pandemia 2021, que nós gravamos. 2021, 2021, né? 5 anos, então. Gravamos 2, 3 vezes, eu acho, né? Um contigo. Isso. Depois fizemos uns 2 especiais, se e não me engano. também fizemos um live na época das Duas Gêmeas, né? É verdade. Tu vê, gente, quem não conhece, depois procura lá que vocês vão saber. E nós fomos nos encontrar pessoalmente agora, né? Em dia 13 de junho. Foi, né? Era isso mesmo. O especial dos namorados. Dia das Mães. Dia das Mães. É verdade. Não, então não foi em junho, foi em maio. Aí foi antes. Depois o outro foi. Isso, exatamente. Foi no Dia das Mães. Um dia antes do Dia das Mães, que eu não lembro que data foi o Dia das Mães, sim, foi em maio. Foi top demais, né? Fizemos aquele programa lá maravilhoso. E eu vou falar assim, porque quando eu conheci ele estava de um jeito, quando eu cheguei lá eu já quase não reconheci. Primeiro que ele tem quase 2 metros de altura. E depois agora também, eu não sei quantos quilos tu eliminaste, né? Não é perdeu. Eu cheguei a eliminar 54. Tudo isso? 54, Agora eu tô com 49. Meu Deus. Não, menos. Um pouco menos de 49 do que eu tinha quando eu fiz cirurgia bariátrica. Fiz cirurgia bariátrica em 2022. E foi uma coisa que mudou completamente a minha vida, assim. Pra melhor, né? Sim, mas hoje tu tem uma rotina, tu te cuida. Sim. É bem diferente do... Ok, que a bariátrica talvez ela auxiliou, sim, fez a diferença, mas ela, vamos lá, regulou talvez uma disciplina. Mais ou menos. Antes eu tentava até, eu te confesso que eu tentava. Mas era difícil. Por exemplo, eu não precisava emagrecer, precisava perder peso, ou ao contrário que seja, né? Porque eu perdia 10 quilos, eu continuava com 140 quilos, pensa, né? Então, mas não era mesmo tão assim, simples. Eu não achava assim. Que era tudo isso mesmo, quando a gente se falava por vídeo ou tal. Não... É que tu não talvez percebe. Altura, né? Se tu olhar uma foto minha daquela época, tu vai dizer, é verdade. É verdade. Tu vai dizer, nossa, tu vai fazer Mas assim. aí é um ponto legal, né? De falar. Eu não olhava o externo. Eu olhava era o interno. Claro. Porque eu não percebia isso. Sim. Ou seja, quando a gente tem esse olhar mais genuíno ou querer bem... Gente, eu tô falando isso porque tá fazendo ela cair na ficha. e é isso, eu nunca parei para olhar assim. Eu só te questionava, né? Vamos botar roupas que te valorizem. Te incomodava, né? Isso incomodava ele, tá? E hoje eu perguntei, né? E hoje ele também perguntou. Né? Mas eu disse pra ele, a melhor coisa é a gente ser a gente mesma.
e é o jeito de se vestir, é com simplicidade, só você tem que estar bem alinhado. Essa é a questão e tá tudo certo. E nós temos um amigo comum, que eu não conheço ainda, né? Então, mais ainda, revela que é isso, é a tua essência. É usar a tua verdade. Porque a gente querer impor em ti, colocar o que não é, também não adianta, né? A Érica, não fala aqui da Érica, fazer propaganda da Érica. A Érica, querida. A Érica é maravilhosa. Eu chamo ela de Furacão Érica. Eu dei esse apelido pra ela. Tem que, né? Até não serve muito, porque os furacões são nomes masculinos e os tornados são nomes femininos, mas não, a gente dispensa essa parte, né? Mas é no lado positivo. No lado positivo. Da luz, não lado da sombra. Não, é no lado positivo total, porque a Érica transforma qualquer ambiente, né? Ela chega, ela se Sabia espalha. que ela é sagitariana? Não sabia. A gente acha que tem alguns dias só a diferença, 1 é 2, eu não me lembro. Ah, que legal. Nada é por acaso, Tu participou com ela agora? Eu participei agora numa mentoria dela, um curso que ela tá lançando também, para trocar mesmo, e tem tudo a ver com poder também, né? A Érica, tu bota ela na frente desse microfone, ela fala 30 horas. E parece que não passou o tempo, assim. E eu gosto que ela hoje é uma mulher madura e que essa questão do pilar da verdade, que nem eu falo aqui da força, é dela. É aquilo ali, não é forçado. Se ela não concordar, tu vai ver também, tu vai sentir. E a história dela é maravilhosa. Teve muitos problemas. Tu vê que a gente já tá até trazendo aqui pessoas que ele fez o episódio. Que eu conheci lá e que ele fez a conexão. Que, inclusive, essa semana passada a gente se conectou online. Ela lá em cima no Brasil, né? E nós aqui no Sul. Não sei, João Pessoa? João Pessoa, João Pessoa, né? Ela passa uma temporada lá, temporadas lá. Lá de blusinha e eu com casacão, aquele frio, aquele dia frios aqui, agora que fechou assim. Foi muito forte a semana passada agora. Essa semana, no início da semana, foi muito pesado o frio. Tu sabe, Ana, uma coisa que tu vai percebendo ao longo do tempo, assim, quando tu vai fazendo o teu podcast aqui, essa questão das conexões, elas vão se espalhando cada vez mais e tu vai conhecendo cada vez mais gente e tu vai... Daqui a pouco tu tá interagindo com aquelas pessoas, elas estão te dando oportunidades e tu conhecendo outras pessoas. Quando eu conheci a Érica, também ela me apresentou outras pessoas e foi uma baita de uma conexão. Eu fiz um especial com a Érica. Eu lembro que tu fez mais de um com a episódio, Érica, né? Com a Raquel, com a Tânia Ilher, e eu vou fazer a grosseria de não lembrar a última pessoa, não lembrei agora, a Marliese Godoflit. Mas também ele é bom de memória, eu já não ia saber esse sobrenome, diretora da APAI de Ivoti. Que legal. Eu fiz um especial com as 4, são 4 especiais, mas né, é Inspiração o nome. E que eram pessoas, né, que com as suas histórias ali no podcast inspiravam bastante, né? E foi maravilhoso, inclusive eu ganhei uma amiga ali, a Ana, né? A Ana também, né? A Tânia foi uma grande amiga que eu fiz, a Tânia Hiller, ela é hipnóloga, isso mesmo. psicoterapeuta, e ela faleceu, né? Faleceu pouco depois de gravar ali, ela tinha um câncer muito agressivo. Nossa. E ela me proporcionou uma experiência maravilhosa que eu pensei que eu nunca ia passar na vida, por 2 vezes, que um dia eu tô conversando com ela disse, cara, eu quero te dar um presente. Eu quero te dar um tratamento de hipnose. São 10 sessões, coisa e tal. E ela acabou falecendo depois da nossa primeira sessão. Depois da primeira. Mas ela me hipnotizou, digamos assim, 2 vezes. Uma quando eu gravei com ela no podcast, que eu perguntei se tinha alguma hipnose que ela poderia fazer ali na hora, né? E ela fez. Recomendo muito. É uma coisa assim... Aqui eu tenho uma amiga que também não tem explicação. Ela me mandou cruzar os dedos. E muitos aplicam essa regra, essa técnica. Cruzar os dedos, assim. E daí eu cruzei os dedos, e ela começou agora, tu imagina que eu tô enrolando uma corda, daí tu vai imaginando, daí agora passando cola e vai prendendo, agora no 3 tu tenta soltar e não soltava. Não abria, não soltava. Mas tu teve que te permitir, né? Exatamente, tu tem que te permitir. Senão... Tu tem que dar o comando, né, dizendo que tu autoriza, que tu abre e claro, né? Mas tem que ser o comando verdadeiro. Porque às vezes a gente quer agradar o outro. Diz ela que a maioria das pessoas, só o comando verbal basta. Ela falou na época que é bem forte, assim. Só que eu pensei, não, eu vou me abrir completamente, porque eu quero viver essa experiência. E na outra vez, daí quando a gente fez a primeira sessão, no caso, né? Foram 3 horas. E é uma coisa assim que... Nossa, não sei explicar direito assim, o que aconteceu, porque é maravilhoso. Não é nada assim... que tu pensa, inclusive ela explica, né? Tu vai falar a tua senha do banco, né?
Tem lá no teu inconsciente tem uma gatilho, defesa que não te deixa fazer esse tipo de coisa. Então são só coisas que tu tem dentro de ti ali para falar, né? Então, nossa, me vi criança, sabe? Vi pessoas e conversei não, mas ouvia as pessoas falando algumas coisas, assim. É uma experiência maravilhosa. E a Tânia logo depois disso partiu, né? O câncer veio com tudo nela, assim. Até fiquei bem triste porque descobri quase que sem querer, né? Porque é só ela que usava a rede social dela. Então um dia alguém postou e marcou ela no Puxa vida. convite para enterro, já de uma homenagem que já tinha passado. Aquilo deve ter te dado assim um... Eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Porque ela fez bastante diferença para mim naquele momento, assim. Mas sabe que eu ia falar muito sobre o podcast, mas bem mais lá pro fim, mas acho que a gente vamos reforçar aqui, não vou nem olhar pro roteiro, porque tá tão bom, a gente tem tanto assunto, a gente bate papo. Fala o que tu quiser. E isso é maravilhoso. Mas vamos então falar pro pessoal que essa que são... Nós damos 2 exemplos aqui de 2 pessoas que eu também acompanhava, né, o podcast e fiz parte também. Dá o nome, então, né? E vamos dizer o porquê dele. Tu já contou 2 casos, mas depois, assim, quais que esses são os que mais te marcaram? Contar algumas histórias, assim, bem breve aqui, Ana. Eu fiz X episódios, né? O porquê. Eu sei um pouquinho da tua história, o porquê, o nome dele. E o que te fez tu criar ele? Por que tu criou? Sim. Eu tenho uma solidão dentro de mim, sabe, Ana? Não consigo explicar, assim, muito didaticamente, porque todas as vezes que eu tentei explicar, as pessoas não entenderam, né? Então, talvez seja uma explicação muito subjetiva, muito particular, né? Mas eu tenho uma solidão dentro de mim. Eu não sei, talvez seja porque eu perdi meu pai com 14 anos, né? Sinto falta sempre. Depois eu perdi um outro grande amigo, 14 anos depois, né? Com 28 anos, perdi o meu amigo lá. E o meu amigo, assim, por incrível que pareça, me abalou mais do que meu pai, assim. É uma coisa que eu sinto não uma consequência, como falo, uma sequela até hoje, assim, né? De coisas que eu passei a acreditar, coisas que eu deixei de acreditar. Então, são coisas, assim, que se eu fosse falar superficialmente, eu diria que são coisas que me deixaram com uma solidão, assim, que às vezes eu posso estar no meio de 10 pessoas e me sentir sozinho. As pessoas não entendem muito isso quando eu tento explicar, né? Quando eu fui explicar a primeira vez na rádio Ninguém Me Perguntou, que era porque eu me sentia sozinho, a primeira coisa que me perguntaram, tá, mas é a tua esposa? É não, diferente. são individualidades. Mas então tu te separa, o Cleison que eu falei, né? Tu conheceu. Não, mas então tu tem que te separar. Não, mas não é isso, sabe? Até porque não tem muita lógica, né? Se eu tenho medo do escuro, eu não vou entrar mais no escuro, eu vou caminhar em direção à luz. Então não tem, né, lógica eu me afastar de pessoas por causa da solidão. Tem que me aproximar das pessoas. E foi isso que o Ninguém Me Perguntou me proporcionou, sabe? Foi me aproximar de pessoas e pessoas diferentes, pessoas que vieram trazer novas histórias e descobri que, de certa forma, existia muita gente que estava ali na mesma situação que eu, né? Nesse tempo, assim, passei por uma depressão no meio ali e não sabe o que fazer e fui bem no fundo do poço, assim, da depressão, sabe? Com todos os pensamentos que vêm no pacote, né? E o podcast, de certa forma, me ajudou. Às vezes eu me pego pensando, será que ele foi pro caminho que eu achei que ele ia ir, né? Talvez não, né? Eu achei que ia estar rico hoje, né? Com o podcast, né? Daqui a pouco, né? Eu vou gravar com alguém. Mas ele tem um propósito. Mas ele cumpriu o seu propósito, né? Que foi, por exemplo, ele me trouxe até aqui. Eu sempre penso nisso, né? Se algum dia alguém me perguntar assim, o que tu mudaria na tua vida? Eu vou responder... Tu tá adiantando a pergunta. Não, eu posso te responder... Não, depois a gente fala sobre isso, então eu vou deixar tu perguntar. Eu posso te responder para entrar na brincadeira, entendeu? Mas se eu fosse falar friamente, eu não mudaria nada, porque, né, tudo que eu fiz na minha vida foi o que me trouxe até aqui nesse momento. Foi que, né, deu meu filho. A gente sabe que pelas leis da física, se a gente mudar alguma coisa lá atrás, lá na frente vai mudar tudo. Também, então, né? Mas daí tá, a gente pode entrar na brincadeira, né, sobre... Posso te responder isso? Pode, né? Responde. Depois eu te passar aqui. Não, depois tu me pergunta, então. Mas pô, vou responder. Quer que eu fale quero agora? que responda, porque eu acho que foi tão natural. Tá, eu acho que eu me perdoaria mais, né? Que é uma coisa que eu aprendi que, me conhecendo, que eu acho que eu me perdoei muito pouco nessa vida. Eu me perdoaria mais.
E eu teria acreditado mais em mim, que nem a gente falou lá atrás, em algumas coisas, algumas escolhas, sabe? Própria escolha do rádio, né? Que eu virei radialista depois de muito tempo, querendo isso por muito tempo, até que um dia eu disse, cara, por que que eu não faço lá o curso de rádio, coisa e tal, e, né, e vou virar radialista? E virei radialista, e fui lá e fiz o curso. E aí, o dia que eu cheguei pro Cleison lá da rádio, disse pra ele, cara, te contar um segredo, porque eu não contei pra ninguém, né? Te contar, porque eu tinha medo de não passar, né? Porque a primeira aula de rádio... Ai, só tu, Gabriel. A primeira aula de rádio, era, o professor É tinha que nem carro. Tava no Teams, assim, e tinha uma biblioteca atrás dele, e eu, né, aqui, né? Professor, que legal a biblioteca atrás de ti, eu adoro ler, eu até quero ter uma biblioteca na minha casa. E o professor Roberto, sim, então vamos começar por isso. Quais são os 4 estágios da leitura? E eu... Daí eu pensei, agora eu enrolo ele, né? Aí comecei aqui, enrolei. Antes de me dar a lição, ele disse assim, eu só acho estranho um cara que quer ter uma biblioteca em casa, não sabe nem os 4 estágios da leitura. Claro que ele tava pegando o meu pé, depois quando ele explicou com o embasamento teórico, lá é uma coisa mais profunda, assim, né? E eu disse, ai, meu Deus do céu, né? Então, foi assim, eu pensei, ia ser tão fácil, agora são, né, 2 meses, eu vou ter que passar por esse homem toda vez aqui, ele vai me derrubar, né? Ele não vai me aprovar. Tu nunca mais esqueceu disso, tá contando hoje? Não esqueci. É um aprendizado, né? E quando eu contei pro Cleison, ele disse, cara... Não pode ser. Tu já fez o teu DRT, né? Não, já fiz. Já tinha mandado Ministério do Trabalho. Eu sou radialista registrado no Ministério do Trabalho. Minha profissão é essa. Cara, eu tava procurando alguém pra gente fazer transmissão dos jogos do Inter. Fazer uma rádio do Inter e fazer transmissão dos jogos. E eu sempre pensei em ti, só que daí tu não tinha o curso, eu deixava meio stand-by. Agora que nós vamos fazer. E aí a gente fez, né? Por alguns meses, né? Enquanto deu certo, mas né? que bombou também ali, né? Nossa, tava bem legal. E tivemos um problema lá, que nós perdemos o canal do YouTube por alguma coisa não identificada. Poxa. Quando tava com 2 mil inscritos, tava subindo, sabe? Dava bastante inscrito por live, por jogo, né? E tava crescendo. Eu lembro. E aí, do nada, a gente recebeu um e-mail do YouTube lá, o canal de vocês está sobre análise aí, e daí mandamos defesa e coisa e tal. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Eles simplesmente apagaram nosso canal, e aquilo ali daí deu uma desanimada e ficou não difícil, sabe? Não, mas daí no momento acabou, né, não ficando certo. Mas me proporciona, por exemplo, aí nos jogos, né, do Inter, fazer transmissões direto do Beira-Rio, daí o Paulo Brito lá do lado, sabe? Aqueles caras ali que tu fui na arena, fizemos o Grenal da Arena do Grêmio, encontrei lá o Luiz Carlos Reck, que eu admirava, Haroldo de Souza, esses caras assim que eu sempre gostei de futebol e de rádio, bater com os caras ali, tu pensar, pô, tô no mesmo lugar que esse cara aqui, sabe? Que legal, né? Transmissão lá na arena, na cabine, os caras da RBS do lado, Clique RBS. Eu vi. Tu sabe que eu sempre te acompanhei, assim, né? Sim. Eu nunca deixei de te acompanhar, mesmo que a gente falava pouco por esse período. E eu sempre curtia. Isso é uma coisa que fica aprendizada aí, gente. Quando a gente gosta de alguém ou torce por alguém, comenta, curte, compartilha. Deixa aquela coisa assim, é bonita, é feia, é gordo, é magro. Mas olha o que tem ali. Ou às vezes se é teu conhecido, custa tu botar o dedinho lá para que ele seja, né, chegue para mais pessoas, seja mais visto. E isso é importante, Ana, porque quando tu fala isso, tu pensa em alguém. Né? Com certeza. Tu pensa em alguém. Tal pessoa eu gostaria que me acompanhasse, mas não me acompanha. Às vezes, quando eu digo, eu estou me sentindo sozinho, eu penso em alguém que eu queria que naquele momento me desse atenção. As coisas sempre têm um rosto. Eu sempre digo isso, as coisas sempre têm um rosto, né? Que nem eu te falei. Daqui a pouco o rosto ali da minha solidão é o meu... Pegue a visão. O meu pai, o meu amigo e tudo, né? Mas às vezes tu tá te sentindo sozinho de pessoas que convivem contigo, né? Que vivem. Eu tenho um amigo, um grande amigo, assim, que ele nunca me deixou na mão, mas algumas vezes eu achei que eu queria ele mais próximo. Nossa, tem que ver o que eu sofri com isso. E, claro, poderia ter falado pra ele, sabe? Cara, eu queria mais próximo. Mas daí tu fica naquela, sabe? Entre os homens é mais difícil isso, sabe? De tu pegar e falar pro cara. Deveria ser mais fácil, sabe? Essas conversas mais Mas eu ainda acho que o homem, às vezes, a gente consegue ser mais direta. A mulher, a gente vai fazendo floreio, a gente vai aqui, vai ali, e a gente quer... E eu vou falar assim, porque como eu tô nesse momento de transição, tô quase no meu 5.0, falta pouco... a gente fica fazendo as análises assim, pra quê? Por quê? A gente segura tanto. Então, por que não é mais fácil a gente com o homem, a gente é mais direto? Tem horas que a gente tem que ser. Ok, que daí assim, vamos lá.
Vamos falar que o lado feminino, o lado masculino, eu demorei também. Eu muito deixei meu lado masculino pela aquela coisa de ser independente, de querer. E no fim a gente não sai do lugar. Então a gente tem que saber que é a hora que a gente tem que ter o lado feminino mesmo, que nos favorece. Por exemplo, eu gosto muito da minha simpatia, do meu carisma, que se ele é natural. Também tem meu lado diabrado, como eu brinco, que é o lado sombra. Opa. Sim. Mas no sentido de que eu não preciso ser tão masculina para poder impor aquilo que eu quero. E às vezes a gente faz isso. É claro que eu tô te trazendo aqui que não tem nada a ver, mas é que deu gatilho aqui, né? O meu lado feminino é muito sensível. Tem 2 características que eu tenho, assim, e eu tenho, não vou dizer orgulho, mas é uma coisa que eu não me envergonho de dizer, sabe? Uma que eu sou muito sensível com as coisas, com as pessoas, sabe? A tristeza das pessoas me comove muito. Assim como a alegria, fico muito feliz pela alegria das pessoas. Até uma situação do dia, um dia desses, uma moça mais gordinha, assim, né? Passando e passou na nossa timeline, lá um dia na rádio, nós conversando, lá, olha aqui. E eu disse, cara, eu acho maravilhoso gente com autoestima. Eu acho lindo, eu acho que ela fica linda com essa autoestima que ela tem, assim, sabe? De ela tá se apresentando, porque é tão difícil, né? A gente quer ser bonito, quer tudo, mas é tão difícil, às vezes tem tanta gente bonita aí que também tem vergonha, assim, né? Então, eu acho tão legal quando a pessoa se expõe. Que tem lá dentro, né? Claro que não. Se aceita. A gente dificilmente sabe, né? Porque tu dificilmente procura. Ou tu sabe e esconde, né? Aquela voz que tem dentro da tua cabeça ali, ela é incrível, né? A outra coisa que eu tenho muito em mim, e eu fiquei bem comovido, que a última vez que eu falei isso, tu concordou comigo, as pessoas não costumam concordar, mas pra ver o carinho que tu tem por mim. Quando eu disse aquele dia lá na rádio, eu sou muito tímido. E sempre que eu falo isso, quem tá comigo faz... E tu fez assim, é verdade. Eu pensei, opa, olha, viu? É porque realmente... Vontade de dizer até que enfim alguém que me reconhece. Daí a gente olha, tem que parar e olhar. Não, ele tem essa timidez. Mas... Isso aqui, pra mim, é um baita de um exercício. Né? Eu movo uma usina pra fazer essas coisas. Eu movo uma usina pra falar no rádio. Mas é porque eu quero estar lá. E aquele, Ou seja, eu preciso... estar presente, eu preciso presente. passar pela barreira da timidez. E assim, ó, eu já deixei de fazer várias coisas na vida por timidez. E eu te garanto que sempre que eu ultrapassei a barreira, eu só tive coisa boa, só encontrei coisas boas do outro lado, sabe? Então, é uma coisa que já me ajuda hoje. Quando eu, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Não, claro que eu vou ir, porque das outras vezes foi legal, sabe? Foi bom passar por aquela barreira, né? Me abriu oportunidades, né? De conhecer pessoas, conhecer lugares, assim, então, né? Que então massa. mas é um exercício forte, sabe? É um exercício diário, vou te dizer E aí, assim. fazendo a tua analogia, então ninguém me perguntou, mas por essa coisa que tu sentia sozinho, vamos lá, precisa do pai, do amigo esse, que eu acho que tem tudo a ver. Sim. Vão lá no arroba Gabriel Rodrigues Rádio. Isso. E vocês vão ver. Tudo que nós estamos falando aqui, vocês vão ver a imagem, tudo que vocês vão escutarem, tá lá. É ele. Ele é presente, tá de vermelho. E essa questão do ninguém me perguntou, e depois também essa questão de ter ido para o estádio, né? No teu canal do YouTube. Isso te proporcionou realmente vamos lá, não é florescer, né, gente? Não faz isso. Não faz isso. Mas vamos lá. Aparecer. Tu deixar vir para fora realmente aquilo que tu tanto queria e talvez Sim. te sabotou por muito tempo. E aí que eu falo que a gente se coloca no lugar que os outros querem e não no que a gente realmente quer. Porque aquele é importante, porque daí se sustentar tu tem responsabilidade, hoje tu é pai, tu é esposo. E não, qual é o meu sonho? O ninguém me perguntou, acabei não respondendo essa parte, mas veio disso aí, então, né? Toda essa questão da solidão, né? O ninguém era um pouco era das coisas que ninguém me perguntava e que eu tinha para falar, e das coisas que depois foram se transformando, que era o meu sentimento de ser ninguém, né? Naquele contexto, né? O ninguém era o Gabriel, na verdade, né? Tô vendo. Não que tenha marcado alguém, que eu vou falar agora para as pessoas, era ele, né? Eu escrevi um texto uma vez para uma coluna de uma amiga, da Muriel. Ela tem uma coluna num site, eu não lembro agora, faz muitos anos. E
sobre essa coisa do sentimento de não me sentir ninguém, né? Nossa, eu lembro que ela recebeu um montão de comentários, assim, coisa e tal. As pessoas, nossa, que pessoa triste, coisa e tal. E eu não me importava, porque era o sentimento do momento, assim, sabe? E o Ninguém Me Perguntou foi me ajudando com isso. Foi quase que a minha sessão de terapia, assim, né? Tu vai ouvindo as histórias, tu vai fazendo amizades. Vai te colocando no lugar do outro, Exatamente. vai te analisando a tua posição. Exatamente. Tu vai ouvindo histórias incríveis. Eu sempre conto, assim, que já ouvi confissões terríveis pelas situações que as pessoas passaram. Porque eu sempre me comprometi assim, Ana. Se tu tem uma coisa que tu não quer que seja falada, eu não vou colocar lá. Eu corto fora, eu coloco um apito em cima de uma palavra, um nome que tu falou. Eu acho que a gente é muito Não é a qualquer custo as coisas, sabe? O que eu posso até nem colocar o episódio no ar se for pra tu ficar de bem comigo. Podia ser até algo legal que podia te trazer uma audiência, mas não é isso. Exatamente. Que pesa. Não vou fazer deixa isso lá pro Léo Dias, que ganha dinheiro com isso até, né? E eu acho até isso que eu acho, sabe? Tem coisas que não têm valor, né? Ah, tudo tem o valor. Não, tem coisas que não têm o valor mesmo e essa é uma delas. A palavra, então, eu sempre dou a minha palavra. O que tu não quiser, eu vou tirar. Se depois tu ouvir lá no ar e tu dizer, eu não gostei de tal coisa, eu vou tirar o episódio do ar, eu vou recortar e vou botar ele de novo. Porque dá um trabalhão terrível fazer isso. Mas eu fiz por 2 vezes. A pessoa se arrependeu ou depois mudou a situação na vida da pessoa, ela não falava mais sobre aquilo, eu tirei do ar. Fui lá, recortei aquela parte e coloquei no ar de novo sem aquela parte. E uma que me marcou muito, assim, foi um caso que a pessoa me contou de um estupro. Nossa. Eu sabia da história, eu já sabia da história. Quando a gente for gravar, eu disse, a gente pode falar sobre isso? Pode. E ela conta sobre o estupro, como foi e tudo, né? É bem pesado, assim, de ouvir, né? A situação inteira, assim, porque ela conta da situação da vida, era uma pessoa que estava vindo de um momento bom, voltando de uma prova, tinha feito imagina. Tava feliz, assim, sabe? E daí 2 caras levam para um terreno. Não eram 2 ainda? 2, e eles espancaram, quebraram os dentes dela, sabe? Foi uma coisa muito terrível, passou muitos dias no hospital. E ela conta essa história. Por que eu sabia dessa história? Porque ela me contou essa história. Eu ouvi ela contando essa história 2 vezes. E ela contava aquilo para pessoas, assim, não em nenhum podcast. E ela contava aquilo com um superar daquela história. Ela não parecia afetada. Como se estivesse falando de uma personagem ali. Como se estivesse falando de outra pessoa, porque ela tinha superado aquilo perfeitamente na vida dela. Né? Talvez até seja o jeito que ela encontrou foi contar essa história. Então, quando a gente gravou lá, que ela contou a história, pra mim, do jeito que ela conta, era só mais um dia para ela. Mas nossa, eu sei que tava assim, aquilo tava terrível, assim, né, de ouvir ela descrevendo. Que loucura. E depois, daí eu levava mais uns dias para editar, daí um dia ela me liga e disse, eu pensei melhor e achei melhor não colocar. E daí foi o episódio pro ar sem essa história. Poxa, né? que na verdade ia dar Que ia ser, né? Posso vender isso aqui, né? Vou vender esse podcast que uma pessoa vem contar uma história dessas pesadíssima, né? Mas não, ela pediu para não colocar e eu não coloquei, né? E tá tudo certo. O nosso combinado era esse, sabe? Então essas coisas, assim, e várias outras histórias que eu vi, assim, de coisas talvez não parecidas, mas, né? De quase feminicídio, violência doméstica, então, né? De gente de suicídios na família, as pessoas contando, e não foram pro ar, sabe? Então, teria um outro caminho do sensacionalismo que Ninguém Perdoou poderia ter seguido. Que a pessoa gosta, né? Que aí isso é um ponto que eu te dizer assim, mas do que ele teria servido, né? Do que ele teria servido, porque a intenção dele era trazer as pessoas. E aí, se eu faço isso com as pessoas que não queriam que aquilo ali fosse pro ar, eu afastaria aquelas pessoas. Então, o objetivo do podcast, que era me fazer companhia, digamos assim, estaria totalmente quebrado, né? Totalmente jogado no lixo. Teria um viés de poder ajudar outras pessoas, como ela superou talvez isso, né? Se fosse contado e fosse pro ar, era essa a intenção. Como a pessoa não queria, e se eu mando pro ar mesmo ela não querendo, daí não, né? Daí eu só estaria fazendo um mal para aquela pessoa que não queria, né? Porque aquela história não era minha, apesar de estar no meu podcast, né? Pô, mas agora já ficaram sabendo aí, ó, tem uma história muito bacana. E eu acho tão interessante, depois eu quero que tu, se eu não esquecer, tu me lembra, tá?
alguma pergunta que eu não te fiz, eu gostaria que esse ano tu não me fez essa pergunta. Porque já que nós estamos falando e ninguém me perguntou, tu observa qual foi a pergunta que eu não te perguntei, que de repente tu ficou aqui. Eu esperava que a Ana me fizesse uma pergunta. Vou tentar lembrar então depois. No Ninguém Me Perguntou, tinha uma pergunta que eu fazia para todo mundo no final. Como você quer ser lembrado? Ai, que forte porque isso. Eu entrevistei uma vez o Edward, da escola do podcast, e ele disse que o pai dele falava disso sempre. Que as coisas que ele fazia na vida tinham que ser para que ele fosse lembrado por aquilo. Então, como que tu quer ser lembrado? E eu fazia essa pergunta. Claro, eu fazia ela antes, né? E como era editada, era mais fácil. Né? Tu não respondeu? Não? Não te respondi sobre isso. Não. Foi numa temporada, né? Não era sempre. Eu mudava a pergunta às vezes, né? Então, não chegou na tua vida. Ou tu me perguntou isso? Caraca, mas é que eu acho que eu não lembro. E como que tu quer ser lembrada, né? Eu acredito que sim. Então me responde agora. Eu acredito que essa pessoa do bem e que sempre teve esse viés de impulsionar, de ajudar outras pessoas. Mas, claro, tem um lado, vamos lá, mais mulher. E queria que ser uma mulher mais sensual. Né? E aí eu falo que a Poderana ela veio pelo meu objetivo de imagem, que era o glamour. Não é o ser o sexy, gente, aquela coisa pra ti, mas aquele mulherão, né? Entendi. Talvez para alguns posso passar isso, mas para outros eu não me vejo assim, eu vejo molecona. Né? Então, mas ao mesmo tempo, acho que a alegria de saber que a gente tá aqui, a gente pode rir mesmo da tristeza. Então, acho que esse seria um ponto mais forte, assim. Não só o mulherão, que é um gatilho aqui, né? Porque eu sempre fui a simpática, tu entende? Da minha família, ela é simpática. E aí eu fui pro concurso. Um abraço pra Ana Carla, né? Se tem uma simpática, a gente fica subentendido, mas a Carla, né? Ela vai glamour. te bater depois. Tu sabe que eu falo que a minha irmã Carla tem diferença, ela tem um sex appeal, um glamour, né? E ela não acha isso, mas tu vai, uma hora conhecer ela pessoalmente, tu vai ver. Pode ser as suas diferenças, a gente até tá com uma idade, claro, a gente não é mais guriazinha, né? Mas é de dentro pra fora isso, né? É natural. Mas eu Teu gosto. público sabe que tu tem uma gêmea, né? Sabe. Tá. Ela não veio ainda. Eu falaria podcast, isso todo tempo pra todo mundo se eu tivesse um irmão gêmeo. Mas tu sabe que às vezes o ser irmão gêmeo a gente também passa por uns aprendizados de tentar deixar viver um pouco mais a vida, né? No individual, pra gente poder crescer. Porque senão às vezes a gente tá junto, a gente sempre tá ou discutindo, ou tendo ideias novas, ou algumas coisas assim. Brigar até que já fomos mais quando criança. Os três lá... Mas o amor sempre imperou, né? E é muito bom isso. E essa é uma força que eu digo que eu não achava. Se perguntar, que eu já te falei isso, né? Quem é que se tivesse que deixar um seguro, se tivesse que deixar qualquer coisa, quem é que eu deixaria? Minha irmã, 50% é tu que vai ficar e tu vai coordenar. O que é pra fazer? Você vai dar família, você vai dar pra minha filha, você dá tudo pro Vitão, né? Embora o Vitão eu sei que eu posso confiar no Vitão. Eu disse, Vitão, não fica triste comigo, contabilista, né? Daqui a pouco segura na mão dele vira bem mais. Eu sempre fiz isso, sabe? Aquela coisa assim de ter uma parceria dela pela confiança. E o Vitão é um dos pilares dele, da vida dele, é a confiança. Às vezes ele não leva mal, então... Mas, ultimamente, não... O Vitão, depois que ele saiu do Inter, eu não gosto mais dele. Pois é, né? E o Vitão é gremista, viu? Pois é. É um defeitinho dele, né? Bom, mas nós falamos um pouquinho, então, do Ninguém Me Perguntou. Eu acabei aqui respondendo a pergunta para ele, né? Mas agora... Depois eu te respondo. Vamos voltar, depois eu quero falar do YouTube também, de novo. Eu até acho que tinha esquecido um pouquinho disso, mas eu acho que veio a calhar, que foi algo que te deu ali que eu vi o Gabriel. Eu vou te ser bem sério, Ninguém Me Perguntou, a gente não se via, né? Porque ele era um podcast para Spotify... E pro... Como é que a gente fala? Só pra... não tinha visual, né? Era em áudio. Áudio. Né? Era totalmente em áudio, não tinha vídeo nele. Né? Isso. Spotify, Deezer, as outras plataformas, né? Mesmo. Na Amazon, Mas Apple quando Podcast. eu te vi no YouTube ali, fazendo lá no Inter, primeiro que eu sei que tu gosta, né? Eu vi a tua força ali. Aí que tá, eu não gosto, né? Ana, aquilo ali... Eu tava só no lugar certo, na hora certa. Eu gosto de futebol, eu gosto de olhar futebol. Mas eu não sou um entendedor de futebol pra ir lá comentar futebol. Tu vê. Tanto quanto qualquer pessoa que gosta de futebol, eu sei. Mas o que acontecia ali? Quando o Cleison me convidou, eu disse exatamente isso que eu tô dizendo pra ti. E ele disse pra mim, cara, é isso aí que eu quero. Porque cara que entende de futebol lá, que vai lá, né? Defecar teses... ele tem um monte. Então eu quero essa coisa da graça e tudo mais, né?
Na primeira transmissão, senta um mexicano, a gente fez Inter e México, senta um mexicano do meu lado. Aí eu dou uma olhada que assim, ele mexendo no Note, Media.com era o site que ele tava escrevendo. E aí eu puxo meu celular de canto e dou uma olhada assim, os caras, tipo, sei lá, 500 mil seguidores, 10 milhões. E eu olhei o cara assim, procurei ele, o cara 498 mil seguidores. Não, mas peraí. E aí é muito barulho, né? Ele, por exemplo, a gente não se ouve se a gente não tiver de fone. Eu falar contigo, tu não me ouve, né? Então ele não me ouvia. Daí eu disse pro Cleiton, eu vou entrevistar esse mexicano. Daí o Cleiton sabe falar espanhol, disse nenhuma palavra. Eu não hablo. Mas eu vou falar com ele. E aí perguntei, né? Podemos falar uma palavrita? E o cara, sim. Eu botei o microfone dele e comecei, né? Habla um pouquinho sobre a seleção do México. E o cara, e eu olhando pra ele pensando, o que eu vou falar depois que ele terminar? Eu não tava entendendo nada do que ele falava. E o Cleison? Não, e ele olhou assim, né? Aí ele fazia assim pra mim. Eu tirei o fone pra ver se eu via ele. E eu nervoso. E o Cleison me botou a mão no braço e eu olhei pra ele e disse, bota o fone. Ele fazia, bota o fone, e eu não entendia. Porque, claro, se eu boto o fone, eu ia ouvir o que ele tava falando. Eu tava com o microfone pra ele e eu não ouvi uma palavra que ele falou. Já não entendia, né? Daí ele falou um montão, né? Daí eu lembro o meu complemento só foi, a seleção é muito jovem, né? Muito jovem, muito jovem. Que era uma seleção mais nova, né? Eles estavam na preparação pra essa Copa de agora, foi em janeiro, 28 de janeiro de 2025, dia do meu aniversário. E, daí foi aquele negócio. Depois comecei a seguir ele, mandei o vídeo pra ele. Ele postou, me marcou no vídeo, mandou agradecimento. Daí o Cleiton dizendo, vocês não acreditam no que acaba de acontecer? Primeira vez que a gente senta aqui, né? O cara já tá entrevistando o outro em espanhol ali, né, sem saber falar uma palavra. Daí nisso levanta o Paulo Brito, que ele tava narrando pro canal do Baldaço, né? Ainda tá. E eu disse, agora eu vou entrevistar o Paulo Brito. E o Paulo Brito passou e disse, Paulo Brito, dá uma palavra aqui pro nosso canal, não sei o que. E ele se abaixou assim e falou, né? Eu disse, tudo isso num dia, mas queimei tudo ali. Depois eu comecei a ficar com vergonha. Mas é isso. Muito, sabe? Mas é isso, é tu, cara. E daí, Ana, o Cleison um dia me falou uma coisa assim, muito, muito legal, que eu fui fazer um vídeo para um site lá que eu comecei a mandar uns vídeos, que era o Dibrano FC. Eles faziam uma live todo final de semana falando sobre futebol e eu mandava algumas coisas do Inter para eles. E aí um dia eu tô gravando assim, daí gravei na zona mista, lá onde passam os jogadores, o pessoal esperando para entrevistar, e eu gravei, e quando eu mandei o áudio, eu disse assim no áudio pro cara, e o Cleiton do meu lado, daí eu disse assim, eu só não gravei mais que eu fiquei com vergonha, eu falei no áudio. E daí o Cleiton botando, me disse, cara, posso falar palavrão? Pode. Eu disse, cara, tá todo mundo cagando aqui pra ti. Então acho que tem alguém te olhando, tem ninguém te olhando. Pode gravar, fala o que quiser. Os caras estão tudo preocupados com o que estão fazendo. Eu disse, é verdade, cara. Eu aqui fazendo melindre pra fazer gravação. Não tem ninguém me olhando, sabe? Daí comecei a mandar os vídeos pra eles lá mais tranquilo, assim, né? E aí foi que me proporcionou essas aí do estádio. E tu vê que assim, ó, mesmo que a gente tá aqui no podcast, é o Pod Ana, né? É eu que tô conduzindo aqui. Mas claro que em algum momento eu fiquei assim, mas agora eu vou com o Gabriel é o comunicador, eu já tenho uma admiração por ele. Daí eu disse, cara, é a melhor coisa natural. Agora a gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre buscando melhorar. Eu tô totalmente fora do que eu tinha mais ou menos aqui deixado pra gente conduzir. Desculpa. Não, isso é ótimo. Eu sei, tô brincando. Porque é isso que eu queria. E é isso que eu desejo em todos os podcasts. Sim. Então, assim, a gente Isso é a melhor coisa que tem pro entrevistador, né? Porque daí tu ainda tá com o teu material ali. E daí tu consegue desenvolver, né? Pelo tempo que tu precisa. Exatamente. Né? Então aqui tem muita coisa. Tem as perguntas que eu acho que a gente pode... Tu já falou de Canudos, então sei que a gente já colocou que tu cresceu, que tem muito mais orgulho de Canudos do que Novo Hamburgo. Então, é aquela coisa exemplo, de vila, né? assim, sabe? Eu sempre fui meio vileirão, assim. Aquela coisa de vila, de ter aquele orgulho de... Não da pobreza, nem nada assim, sabe? Mas da simplicidade, né? Eu sou do tempo que a gente jogava bola na rua. Tu poderia ficar na rua até tarde. Hoje é impossível. Hoje eu não imagino deixando meu filho sozinho na rua, quanto mais até tarde. Não, lá em Canudos a gente brincava. Delicada, né? A gente brincava quando pequeno e com 7 anos tu ficava na rua até a mãe chamar, era tarde. Ou tu ia para um vizinho, tu sabia todo mundo. Hoje eu não conheço meu vizinho do lado. Do lado direito que a gente tem pouco contato com isso, de cumprimentar, de saber quem é. Os outros ainda, o meu vizinho do outro lado e os meus vizinhos da frente, a gente tem mais contato, a gente tem uma amizade, mas inconcebível lá em Canudos, lá onde a minha mãe mora. A minha mãe é a referência lá do lugar, né? Até mudaram algumas pessoas. E é uma fã tua, né? A mãe é. É uma fã A mãe tua. sempre
Sempre E tá... isso é tão bom. Porque aí que nem tu fala, tu fez o gatilhando, por que tu fala isso aqui? Porque tu lembra alguém? Com Aham. certeza. A família, pra mim, sempre foi muito importante. E foi aonde, uma grande família, não vou falar, né, dos mais próximos, mas a grande família. As pessoas só abrem a boca para questionar, criticar. E às vezes tu precisa de uma bengala no Sim, início mesmo. Sim. Sabe? Por exemplo, se eu sou gêmea, eu tinha as 2 gêmeas, tinha um motivo. Mas as pessoas não tinham esse discernimento. E às vezes tu queria trocar ideia, pessoas que já têm essa coisa da criação mais próxima que tu imagina. E aí tu toma aquele banho. E às vezes as pessoas têm umas E coisas isso bem mexe relevantes quando tu não tá pra com o te emocional falar, bem. né? Eu não tava tão bem emocionalmente. Não, e Tanto daqui a que não pouco foi as pessoas têm coisas boas pra te falar, né? Mas não falam, né? Não falam, sei lá, ou por maldade, ou daqui a pouco, fiquei envergonhada, né? Daqui a pouco ela não vai entender bem, enfim. Só que é a melhor coisa que tem. Assim como eu contei agora, que o cara me falou, cara, não tem ninguém te olhando. Assim como a gente conversou aquele dia, eu falei, olha, nós temos a mesma qualidade que a gente tem que cuidar na questão do punch das histórias, sabe? Num tempo atrás eu ia ficar sofrendo, sabe? Mas será agora que eu quero ser perfeita? Hoje não. Será que eu posso melhorar? Mas eu tô treinando. A vida é um treino. É um dia após o outro. Exatamente. E tu melhora. Tu sabe uma coisa que eu tinha muito medo do rádio e eu aprendi, assim... Claro, lá na Horizonte é mais fácil, a gente tem essa liberdade. Que eu sempre tive muito medo de errar. Aí eu vou errar, o que eu vou fazer se errar? E hoje eu descobri que se tu erra, tu pode dizer, gente, eu errei. Agora eu vou falar a coisa certa. Aí isso cria um vínculo tão grande com a pessoa que tá te ouvindo, que tá ali contigo. Porque é tão difícil as pessoas dizerem que erram, né? É tão difícil admitir. Eu já botei isso na minha cabeça. Cara, é o caminho mais fácil. Do que eu dar toda uma volta pra tentar consertar uma coisa que eu nem sei se vai ter conserto lá na frente, eu pego e digo que eu errei. Mas às vezes, sabe que eu falo que o meu maior problema é que às vezes, hoje eu já me vejo muito melhor, até pra poder ajudar outras pessoas, que é fácil a gente dar o dedinho lá na vida do outro e dizer como é que tu faz. Isso é uma coisa minha fácil. Pra mim é fácil, tá? Mas eu também tenho que melhorar. Mas é essa questão, assim, de como tu vai falar. Sim. Como tu vai dizer isso? Como tu vai criticar? A minha mãe já não tem tanto filtro, meu. A mãe vai... A mãe, A minha quando também tem uma não. coisa pra falar... A minha mãe também não. Mas hoje, por exemplo, a minha mãe sempre foi... Minha filha, tu não tá vendo tal coisa? Não, tu nunca me disse isso. Mas, por exemplo, sempre me falou assim, mas, se é isso que tu quer, corre atrás. Não desiste. Então, eu tomava uma chapuletada, mas vinha isso. Só que outras pessoas que nos ridicularizam e a gente acaba se afetando. Sim. Isso. E a pessoa que diz que não se afeta é uma mentira. Porque a gente se afeta, tu pode ser que não vá comer aquilo no pão todo dia, né? Isso é uma coisa também, um exercício que eu tento fazer. Eu já me ofendi com coisas assim de ficar semanas, meu Deus, eu vou morrer por causa disso. Sabe, de às vezes parecer que não consegue respirar. E eu tenho um colega de trabalho lá, um amigão meu, o Gilmar, ele tá estudando psicologia. E eu não sei se ele usa da psicologia em mim, né? Mas um dia eu passei 2 semanas, assim, com um problema no trabalho lá e não conseguia falar em outra coisa, sabe? E um dia ele disse pra mim, cara, tu tem que quebrar essa coisa aí naquele assunto, no caso. Tu tem que parar de te preocupar com isso aí, porque se tu continuar te preocupando, isso só vai te consumir. E as outras pessoas que causaram isso, elas não estão pensando em ti, pra elas já passou. E daí tá tu preocupado, daí o mal, né? Tá fazendo mal 2, 3 vezes, 4 vezes. E aí aqui cabe também. Qual a solução pra isso? É difícil às vezes achar. Pro sentimento? É pro sentimento naquela hora. É difícil a gente quando tá primeiro é enfrentar, né? A primeira coisa é enfrentar. A gente costuma fugir das coisas, né? Eu vou fazer de conta que não aconteceu. Não, peraí. Eu tenho que primeiro entender o que aconteceu. Eu vou entender o que aconteceu. Depois que eu entendi o que aconteceu, tá, é meu, né? É meu? Não é meu. Mas então por que eu tô me importando com isso, sabe? Né? É tão fácil falar, né? Essa é a maior parte, porque é muito fácil falar, só que é um exercício constante, a gente tem que ir fazendo, até pra né? te traduzir isso com tanta verdade, é porque tu aprendeu. Eu vou tentando, sabe, Ana? Vem evoluindo. É uma coisa que eu vou tentando sempre, né? Em tudo, né? Na questão da hipnose ali, né? A Tânia me disse assim, eu quero que tu... Vou contar até 3. E no 3, tu vai enxergar na tua frente uma pessoa para quem tu precisa pedir perdão.
Não sei se eu já contei isso pra muita gente, sim. Eu Não, contei só não, intimamente, pra mim, assim, não, sabe? A gente não chegou a falar sobre Eu isso. vou contar até 3 e quando eu disser 3, tu vai enxergar na tua frente alguém que tu precisa pedir perdão. E ela contou 1, 2, 3 e eu me vi com 7 anos na minha frente. No meu primeiro dia de aula. Nossa. No meu primeiro dia de aula, Ana, eu fui... Não, 7 não, 6 anos. Eu fui fazer a pré-escola, lá no João Ribeiro, lá em Canudos, no final da rua da minha casa. E a pré-escola usava um guarda-pó, xadrezinho, assim, não sei como eu é que lembro, era. eu também tinha. Era um guarda-pó xadrezinho, as meninas eram No jardim vermelhos, do os pré. meninos um azul, Ou um né? verdinho também, né? Isso, um guarda-pozinho com o bolso na frente. E eu cheguei na escola com aquele guarda-pó e as outras crianças não entendiam muito, porque eu sempre fui muito grande. E aí eu dizia que eu era da primeira série. Porque eu tinha vergonha, com 6 anos eu tinha vergonha de dizer que eu era do pré. Porque eu era muito grande. E isso foi uma coisa que pautou a minha vida. Eu sempre me achei muito grande para os espaços onde eu estava. Sempre me achei muito grande. Essa questão grande Sim, mas esse é o contraponto, então. do visual mesmo, assim, sabe? Sempre achei muito grande. E ali eu entendi... Claro, já vim entendendo aos poucos e tudo, né? Ali eu entendi que o meu tamanho estava menos no meu tamanho, né? Do que em qualquer outra coisa. Meu tamanho estava dentro de mim. A grandeza das coisas, a grandeza da gente está em todas as outras coisas e o tamanho é menor delas. É o que menos importa. Ou seja, a tua presença ali era afetada. Porque se tu era grande, mas tu não te via grande. Sim. Ou porque aquilo, em algum momento, ou tu achava que ocupava espaço demais. Ou te questionavam. Sim. Vai me corrigindo. E aí tu não ocupou o teu espaço. Tu foi procrastinando, deixando isso sempre. Daí eu lembro que os crianças diziam, mas eu disse, tô na primeira. Não, mas a primeira não usa guarda-pó. Eu disse, então vou ter que revelar agora o segredo. Na verdade, eu tô no pré, tenho 6 anos. Tu vê, né? Mas e era uma coisa isso. que cresceu dentro de mim. E ali, mas são coisas que tu já sabe, assim, né? Era uma coisa que eu já sabia e aquilo ali serviu pra me fazer encarar aquilo ali, sabe? Pra mim fazer encarar, não, cara, peraí, não. Lá no começo da tua história, né? Que tu já saiu fazendo errado, né? Errado não, mas quem é que teria o poder com 6 anos de fazer a coisa certa? Eu fiz o que o coração mandou naquela hora, no escape. Se conectando, hora, né? recém-aprendendo. Então eu cresci assim, sabe, Ana? Sempre muito grande, achando que eu deveria me encaixar, né, nos espaços. Sempre, quando criança, nossa, eu era muito tímido e daí eu não exercitava essa coisa do me apresentar nos lugares. Então eu não ia nas coisas. Coisas da escola, apresentações eu não participava, porque eu tinha um pavor que as pessoas me olhassem, né, pô, hoje eu tiro foto na academia, meu. E aí a galera me incomoda, sabe? A galera me incomoda, né? Porque às vezes eu tiro com as meninas e tudo, né? Às vezes não, né? Pô, o cara tira foto na academia. Um dia eu tirei foto da perna, os caras me chamaram de gay. Disseram que era gay. Não é uma ofensa nenhuma. Não é ofensa nenhuma pra mim, sabe? Porque o que eu não sou, né? Não é uma ofensa pra ninguém, mas eu não sou, então se eu não sou, não faz diferença, né? Mas as pessoas não sabem ali que eu tirando aquela foto ali... é aquele exercício, é o Gabriel de hoje dizendo pro Gabriel da vida inteira, cara, tu superou isso aí. É isso aí. Tu superou, tu é essa pessoa aí. Tu superou o que te incomodou a vida inteira, que era parar na frente de um espelho, olhar e tirar uma foto, porque tu só posta as boas, né? Sim. Então, tu te olhar no espelho, tirar uma foto e tu pensar, essa foto é legal, essa foto é boa, sabe? Então a zoeira, né? A zoeira. Eu sei que tem gente que fala por maldade, tá, Ana? Sim. Tem gente que fala por maldade mesmo, pra incomodar, assim, sabe? Pra te tirar fora do sério. Pra diminuir, né? Porque um exercício que as pessoas fazem de maldade é diminuir o outro pra ver se ela se sente melhor, né? Então, e porque no eu fundo já ela não tem entendo essa isso coragem também, de fazer. né? Ou queria fazer também, e não faz, né? exatamente. Às vezes ela nem entendeu o que é aquilo ali, né? Eu vou zoar o cara aqui e tudo mais, né? Sabe que tem pouquíssima gente que fala comigo do jeito que quer, né? Algumas brincadeiras, assim, falar abertamente, assim, tem pouquíssima gente. E quando as pessoas tomam intimidade comigo, que é uma coisa que
que eu deixo, eu Sim. acho maravilhoso. Tu Sabe? tem De que tu falar uma permitir, coisa. claro. Eu tenho que. Se é alguém que eu gosto muito, eu acho muito legal. Sabe? Eu fico assim, mas eu adoro essa pessoa, assim. Eu adoro essa pessoa. Mas Que tem massa. gente, se eu não permito isso e a pessoa fala comigo de qualquer jeito, já me toca diferente. Tu, aquilo ali, como é que sabe? tu Eu já faz? Tu penso, só "Mas vem olha cá." hoje? Ou tu... Não, eu ignoro. Ignoro. Às vezes eu saio por uma tangente ali, coisa e tal. Porque, sabe, aquela coisa, tu tem que impor, mostrar as coisas que tu não gosta. Eu não quero ter vê- razão, eu quero ser feliz. Tu vê que a gente tá falando aqui muito, a gente falou muito de uma certa forma de força, de presença do teu passado, quando foi mais criança, mas nós também estamos falando hoje do teu presente, mas da comunicação. Ou seja, o teu mundo sempre foi da comunicação. E tu já tinha essa percepção ou, Ana, nem tem? Ana, eu sou filho de Elvio Luiz Rodrigues, Negão de Tão. Só vou tomar um gole aqui, desculpa, Por favor, que eu fiquei por sem... favor. Secou a minha boca. O Negão de Tão, meu pai, era tudo isso que tu vê em mim, exponenciado, multiplicado. O meu pai, ele era assim, ó. Ele chegava em casa, ele lembrava de uma coisa que ele tinha que falar pra minha mãe, ele chamava a mãe na janela e ele falava pela janela porque ele tinha que ir nos vizinhos ainda conversar com os vizinhos. E a mãe dizia pra ele, por que tu não entra? A gente mora na mesma casa. A Grazi, que eu brinco com ela, às vezes a gente para o carro na frente de casa, ela começa a me contar uma história de, tu sabe que a gente mora junto nessa casa aqui, que quando a gente entrar, tu vai me contar isso. Não precisa contar na rua, né? Eu dizia o ditão, né? E o meu pai, ele era um cara assim que até hoje, né, eu posto uma foto dele, vem comentários de gente que conheceu ele. O teu pai era isso, era aquilo, aquele outro. Então eu sempre me espelhei muito no meu pai. Nesse ponto, assim, né? Meu pai era o meu ídolo, assim, porque eu via o carinho que as pessoas tinham com ele, sabe? O carinho que ele sempre teve com as pessoas, né? Meu pai tem uma história que eu sempre conto, que o meu pai era meu amigo, antes de tudo, né? Nós estávamos sentados, eu tinha, sei lá, meus 8 anos, Não, um pouquinho mais. Acho que estava entrando na adolescência. Nós estamos sentados na área de casa, falando sobre qualquer assunto aleatório. A maioria das vezes era futebol. E o pai fez um silêncio, assim. Naquele dia aconteceram duas coisas muito, muito legais, assim. Nós vimos uma reportagem sobre a Maria Fumaça, lá de Bento. E o pai chorou. Eu nunca tinha visto o pai chorar. Depois é emocionante isso, né? Depois eu vi de novo, assim, que foi uma situação triste quando roubaram o carro dele. Foi as 2 vezes que eu vi. E aí eu perguntei pra ele assim, pai, por que tá chorando? Aí o pai ficou com saudade, porque ele lembrou, né, de algum momento. E aí ele disse, o pai ficou com saudade. Nossa, eu levei tanto tempo pra entender isso aí depois, sabe? E teve um dia que aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu disse, é isso aí que o pai tava falando. E nesse mesmo dia, acho que o pai tava mais introspectivo naquele dia. Nós estamos sentados na área, assim, e ele me olhou e disse assim, cara, eu preciso te falar uma coisa. Eu te falo, né? Ele disse, eu quero que tu saiba que tu é meu filho, meu irmão e meu amigo. Tu é a pessoa que eu mais confio, que mais gosto nessa vida. Nossa, que profundo isso. Ele falou, eu vi isso do meu pai. Então, foi com esse cara que eu cresci até os 14 anos, que foi quando o pai faleceu, né? E tu sabe, Ana, que isso me proporcionou, apesar da questão da solidão, de coisas que não vivemos, né? Que eu era um adolescente, e eu acho que eu fui muito mais tempo, em vez de amadurecer naquele momento, eu fui muito mais tempo adolescente depois disso, por causa da partida dele, quando eu tinha 14 anos. Aquilo fez com que até hoje eu tenha uma saudade do meu pai que não seja melancólica. Eu sofro a ausência, mas, mas as lembranças do meu pai são todas maravilhosas. O meu pai, eu digo que ele era um negão tipo exportação, né? Ele falava isso, eu sou um negão tipo exportação, não tem qualquer um, né? Não tem parecido comigo, né? E a gente andava, né? Eu, com 13 anos ali, andava de mão dada. E ele era alto? Ele era. Porque o pai era fortão, assim, tem que ver. Usava regata, assim, ele era quadradão de forte. Assim, trabalhou muitos anos com metalúrgica. Ah, sim. Então ele era muito forte, assim, e eu tinha orgulho, assim, né? Pô, esse ele é meu pai, né? Então, muito assim, né? Muito de mim tá nisso, sabe? Muito de mim tá nessa parte do pai de... Ele era essa coisa da comunicação, né? O meu pai tem uma história, eu vou te contar rapidinho, assim, ó. O meu tio um dia estava vendo uma entrevista, isso foi uns 2, 3 anos atrás, estava vendo uma entrevista do reitor da Unicinos na época. E o tio olhou aquele cara, viu o nome, ele disse, mas eu conheço ele já esteve na minha casa.
entrou em contato e descobriu que o reitor da Unicinos tinha servido quartel com o meu pai. E o reitor da Unicinos tinha ido lá na minha avó, passado 3 dias lá na minha avó. O tio era criança, né? E passado 3 dias lá na avó. E ele era muito amigo do meu pai no tempo do quartel. E aí ele disse, eu quero ir na tua casa, vamos marcar um almoço que eu tenho uma história para te contar, que eu conto essa história a vida inteira. E eu preciso contar para ti, até não consegui, ele queria contar para mim, né? E ele contava, então, que quando ele passou 3 dias lá na minha avó, e o pai foi junto com ele pra família dele, que era no interior, mas era longe, assim. E o pai chegou lá, disse que reuniram a família, aquela coisa, e o pai era negro, né? Sim, Sentaram na mesa, e o vô sentado na ponta disse que o vô não caminhava mais, o vô do cara. Ele disse que ele só não levantava da mesa porque ele não conseguia mais, porque ele se negava a ter um negro sentado na mesma mesa que ele. E foi assim, disse que no primeiro momento, né, a família, o vô falou em italiano, acho que era, o pai não entendeu. Diz que aquela família meio que, fez de conta que o vô tava, né, o vô era o patriarca, assim, da família. Sim, né? sempre. E aí diz que sentaram o vô na área, tudo, e depois da comida, e tinha um cavalo perto da cerca, assim, e o pai foi lá e disse que fez carinho no cavalo, o cavalo abaixou a cabeça, o pai fez carinho no cavalo. E o vô disse que a partir daquele momento, o meu pai era amigo dele, porque o cavalo nunca tinha deixado ninguém fazer carinho nele, a não ser o vô. O pai foi pra lá pra ficar 3 dias, ficou 2 semanas que o vô não queria mais que ele fosse embora, porque o vô ficou amigo dele. O vô tipo, enxergou nele através do cavalo, aquela coisa, né? Ou seja, ele viu a essência. Ele viu o ser humano que tinha ali, que o preconceito dele não estava deixando ele ver, né? Então, esse era o meu pai, assim, sabe? De chegar nos lugares e se espalhar. Isso explica um pouquinho como é que eu sou. Eu sou um pouquinho menos espalhado que ele, né? Até por essa questão da timidez. Mas se me deixar, olha... Bom, tô aqui eu falando que aqui máximo mais. Isso. Poxa, é uma baita de um exemplo. E realmente ainda existe ainda. Mas tu vê que as ações e os sentimentos, eles em algum momento eles superam. Sim. O que a gente tem de padrão ou daquilo que foi nos ensinado, que aquele era o certo, né? É uma excelente história. E eu tenho uma frase, Ana, que eu levo comigo, que eu sempre falo, que é o siga em frente, né? Porque eu já desisti tantas vezes, nossa, e ainda vou desistir várias outras, mas eu já voltei já tentei. Cada vez que eu desisti, eu tentei uma vez de novo, né? Então, às vezes, mesmo sem esperança, assim, vou deixar a vida me levar aqui, mesmo achando que não vai dar certo, que daqui a pouco alguma coisa acontece, né? E isso eu aprendi com a minha mãe, daí, né? Minha mãe nunca desistiu de nada, a mãe sofreu muito com um ex-marido, de bater nela, nos filhos, passar fome, o marido vender as coisas de dentro de casa. Imagina. Botar ela pra rua, né, junto com os meus irmãos, né? Que do meu pai só sou eu, filho, né? E a mãe nunca deixou de seguir. Tem que ver. Passando necessidade, trabalhava. No meu tempo, precisava deixar o cara sozinho em casa, né? Cara, não temos outra coisa para fazer, tu vai ter que ficar sozinho em casa. Ia trabalhar, depois deu um jeito. Às vezes me levava junto no trabalho. Né? Então eu lembro muito da mãe, né? Sempre que eu dá uma coisa errada, assim, que eu penso, isso aqui não era para dar certo mesmo. Mas vamos deixar aqui, né? Daqui a pouco a gente tenta de novo. A tua força vem da onde? Tu diz entre os dois o quê? Daqui a pouco, porque eu já percebi. Por isso que eu te fiz essa pergunta, deixando bem natural. Da onde vem a tua força? Nem falei da minha força ainda. A minha força vem do futuro, né? A minha força vem do futuro. O passado me construiu, o passado me fez vir até aqui, né? Mas eu prossigo por causa do meu filho, né? Não tem, né? Tu vê que aqui, é o meu seguir em frente, né? Eu ia fazer essa pergunta e já ia jogar aqui. O que realmente hoje faz você levantar todos os dias? Sim. E o que mudou dentro do Gabriel depois do nascimento do Joaquim? Mudou tudo. Que as duas, para mim, acabam... Sim, mudou tudo. E porque o Joaquim foi muito desejado e muito amado, né? Era essa palavra no início, acho que eu queria falar, né? E a gente teve outro antes do Joaquim, né? Uma gravidez que não foi pra frente, assim, né? E aquilo me destruiu, assim, na época, né? Eu sinto que eu tenho um filho que eu não peguei no colo. É um sentimento que eu tenho dentro de mim. Isso também tá... Que isso também tá quieto ali, sabe? Isso aí, acho que a maioria das pessoas não sabe, nunca, né? Uma coisa que a gente não conversa, né? Não comenta, né? Mas a Grazi teve uma gravidez e ela não foi pra frente, assim. E eu nunca vou me esquecer no dia que a gente foi lá receber a notícia, né?
a ginecologista dela disse assim, olha, tu explica pro teu marido que agora ele não vai entender o que está acontecendo, mas depois de um tempo as coisas vão fazer sentido. Né? Depois que tu tiver uma gravidez saudável, a próxima, vai ser por causa disso. Né? Isso infelizmente, vai, que o teu organismo vai melhorar, vai ficar apto a uma gravidez saudável, né? E realmente, eu não entendi na época e até hoje, assim, me pego, sabe? Essa é uma das coisas também que a Tânia me falou lá quando a gente conversou, né? Ela falou sobre isso, né? Que validou meu sentimento, né? Porque eu ficava meio envergonhado, pensar, não, mas é uma coisa que não aconteceu. Não, isso aconteceu, sabe? Aconteceu e aconteceu, assim, de uma forma muito marcante, assim, né? Então, quando a Grazi engravidou do Joaquim, ele foi amado desde antes já, né? Foi amado desde antes de nascer, né? Então ele é o meu seguir em frente, assim, né? Eu penso que tudo que eu faço e tudo que eu falo vai refletir nele. Então, ainda não tô naquela parte de eu vou começar a abdicar das minhas coisas pelas dele, né? Mas eu acho que vai chegar um ponto e nós vamos... Não, peraí, agora eu vou ter que... Vamos ter que dar uma assessoria mais forte. Falei que a gente está investigando as altas habilidades nele, né? Então, em algum momento, eu acho que ele vai exigir um pouco mais da nossa atenção, assim, do que ele já exige, né? Ele é uma usina, né? Eu sempre digo. O Joaquim é uma usina de energia, né? Porque ele está sempre aqui, ó. Sempre... Bom, ele está fazendo o álbum da Copa agora, né? E aí eu não preciso da lista das repetidas daqueles tempos, porque ele sabe todas que ele não tem, as que ele tem, né? Então eu só pergunto pra ele quando vem, às vezes, né? Ele tá com hiperfoco no Cristiano Ronaldo. Até se alguém tiver o Cristiano Ronaldo, quiser doar pro Joaquim, né? Eu pedi pro William, do CEO da Keita, ver se ele não consegue. Ele tá com hiperfoco no Cristiano Ronaldo. Então eu acho que a hora que ele ganhar o Cristiano Ronaldo, ele talvez desista do resto do álbum, né? Então, ele é o cara, assim, né? Ele é o cara. Agora, até eu escrevi um texto essa semana sobre comparando, né, quando ele era bebezinho, que eu colocava ele nas minhas pernas, fazia massagem, agora ele tá com 7 anos, ele tá 1,30 m, acho que é, não lembro agora direito. Tá quase meu tamanho. Tá um baita de um cara. E ele vem dormir comigo, às vezes, vem dormir com a gente, né? Daí esses dias ele dormiu grudado no meu pescoço, assim, e tudo mais, né? Querido. E aí eu até fui procurar uma palavra no dicionário que era pra coisas que eu sei que vão acabar, sabe? Aquilo, eu sei que isso aqui vai acabar um dia, né? Mas eu vou aproveitar, né? Enquanto Mas tu vê, tu vive isso, tu realmente desejou e tu vive. E porque às vezes a gente tem maturidade ou não, e eu vou te falar que mesmo com a Carminha tem 11, e eu falo que eu sou mãe e vó. E tem horas que a gente não tem tanta paciência para muitas coisas, mas aí é um aprendizado constante. Então é uma fase. Daí eu entendi que eu precisava realmente dar atenção, que mesmo que eu não conseguia dar antes. E hoje eu dou, e tu vê, tu já faz isso. Então mesmo que ele te exija agora, mas vai ser uma coisa que talvez vocês vão ter que estar controlando ele para ele poder interagir. Sim. Mas não por falta, entendeu? Do lado ruim. Sim. O lado bom. Só o lado ruim é que vocês vão ter que... Como é que vão equalizar chegar nisso, né? Eu levei ele na rádio esses dias, eu disse, cara, tu só fala quando eles te perguntarem as coisas, tá? Era no programa do Douglas, lá, quando o Douglas falar contigo, tu fala. Daí ele chegou lá, sentou, botou o fone, já ligou o microfone, eu fui lá e desliguei, né? Calma, cara, deixa ele falar contigo. Daí tu liga quando ele começar a falar contigo. E ele sentado lá. Daí, né? Eu tô aqui com meu amigo Joaquim e ele já sai, né? Boa noite, Douglas e todos os ouvintes da Rádio Horizonte. Ele já vem na resenha. Ou seja, ele é maravilhoso. Ele é uma figura. Bom, nosso tempo já praticamente já tá acabando, né? Já acabou. Mas assim, vamos tentar fazer um rapidão aqui. Pode, Rafael? Uns 10 minutos ainda, Rafael? Tá. Então, assim, completa a frase, tá? Nada pode me ferir se... Poxa, não tava pronto pra isso. Nada pode me ferir se eu estiver autoconfiante. Show. Se você tivesse que escolher um herói, real ou fictício, quem representaria os seus valores? Um só? Pode ser dois? Meu pai e minha mãe. Lindo. Nessa tua transição, né, porque a gente falou também de muita coisa aqui, transição e tal, hoje tu tem essa parte da comunicação, mas tu também tem uma outra qualificação e uma outra expertise, certo? E o que te validou de lá pra cá isso? E ela tá sendo a tua ponte? São coisas diferentes, assim, né? Eu acabei
trabalhando com a comunicação na minha profissão, né? Eu tenho formação em gestão de segurança e tenho pós-graduação em inteligência de segurança. E eu trabalho com isso há 16 anos, né? Não diretamente, mas trabalho com isso, né? Ninguém sabia. E eu preciso comunicar totalmente, o tempo inteiro, né? Então, isso também é uma outra coisa que me proporcionou conhecer pessoas e tudo mais, né? E me ajudou bastante. Mas eu tenho como coisas separadas, questão do rádio. O rádio, eu tenho isso comigo desde a minha adolescência, quando eu escutava o Pijama Show, ouvia o Mr. P falando, Nossa, né? agora ele entregou. E pensava assim, né? Cara, é muito legal isso que ele faz. Ele conversa comigo. Ele sozinho, tu pensa, ele sozinho lá e eu sozinho na minha casa, adolescente lá, e ele tava falando as coisas pra mim. E era isso que eu pensava, sabe, Ana? Eu posso também um dia conversar com alguém. E é isso que a gente faz na rádio lá, né? Algumas pessoas vão te mandar mensagem, vão dizer, tô ouvindo, que legal. Mas tem muita gente que tá te ouvindo. Eu acho uma responsabilidade enorme. Tem muita gente que tá te ouvindo que tu não sabe que elas estão lá, né? Então a gente tem que ser muito responsável no que a gente fala. Lindo, show de bola isso. Só pra gente não esquecer, porque eu achei importante, claro que o foco é no comunicador, é nessa tua... Para mim é uma transição, de fato, tu ser esse comunicador, mas tem toda uma trajetória, tem todo algo que te trouxe esse embasamento que tu trouxe aqui, né? Justamente. 16 anos, nunca encontrei uma porta fechada na minha outra profissão. Tu vê. Tanto com colegas, tudo. Eu sempre primei muito por isso, sabe? De que as pessoas gostassem, né, da minha presença, assim, né? Porque a gente vai conhecendo pessoas que aquela pessoa chega e tu faz assim, ó... sabe? Sei. Então é uma coisa que eu, né... eu não posso ser essa pessoa, né? Eu tenho que ser o contrário disso. Ó, você tem uma voz marcante, mesmo que tu não concorde. Mas obrigado. O que pesa mais, perdão, a voz ou a verdade? A verdade, sempre. Sempre. A voz, né? Eu tenho até a língua presa, né? Descobri quando fomos fazer Ninguém percebe Não, aqui. vamos fazer o exame no Joaquim lá e a pediatra disse assim, a língua presa vem do pai e da mãe. Daí disse pra Grazi, coloca a língua no céu da boca. A Grazi fez, tu tem a língua presa e tu? Daí eu fiz, e ela disse, tu também. Ela sabia. Eu sabia, eu sempre notei que eu tinha língua presa. Mas tu sabe que depois disso eu comecei a notar que realmente para falar algumas palavras a minha dicção não é boa porque eu tenho língua presa. Mas eu às vezes tenho porque eu quero falar muito rápido. Sim, eu penso muito mais também. rápido do que eu falo, também, né? Então é um exercício. Isso para mim é um exercício, né? Vamos lá. O que tu faz quando tu atropela? Eu tenho respirado fundo e hoje eu tenho que começar da minha Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Que na rádio acontece direto, né? De eu falar, pensar mais rápido que falar, né? Então eu atropelo o que eu tô falando, eu faço... Boa. Não tinha pensado nisso. Quem tá ouvindo já sabe que é o meu barulho, que não era aquilo que eu queria falar, vou voltar. Eu acho que eu me posiciono um pouco mais assim, calma, seja elegante. Mas na verdade eu sou uma molecona também. Mas em alguns momentos eu digo, essa aqui sou eu quero ser molecona. Não, aqui requer um pouco mais de seriedade para eu poder ter o foco. Senão eu vou falar de um monte de coisa e não vou falar o que é necessário. Sim. Então esse é um autocontrole para mim bem desafiador, tá? O que significa presença para ti? Vamos lá, agora eu vou fazer mais umas coisinhas assim pra gente não demorar muito aqui pra ti também. A presença para mim, é tu estar com as pessoas mesmo sem estar junto com elas, no mesmo local. E a mesma coisa eu sempre digo para a vida eterna, né? Vive eternamente quem vive no coração dos outros, né? A vida eterna para mim é isso. A gente que daqui a pouco entendeu que a vida eterna é uma pessoa que tivesse aquela vida para ser, mas não. Enquanto meu pai estiver vivo dentro de mim, enquanto o Leco, meu amigo, viver dentro de mim, eles vão viver, vão estar vivos. Enquanto eles forem lembrados e celebrados, eles vão viver. Porque eles foram marcantes e foram muito presentes na tua vida, né? Tu vê, é o coração mesmo. Você acredita que a postura tem mais relação com a roupa ou com o caráter? Tu me derrubou, né? Aqui é pra... Tu me derrubou porque eu te pergunto as coisas das roupas, né? Eu sei, eu te deixei em saia justa. Por exemplo, eu não vim com o boné que eu ia vir, porque eu notei na tua voz, quando tu falou comigo, que tu disse, não, tu traz, depois a gente vê, mas eu notei que tu dizia, cara, boné não, meu, tu tem 43 anos, te liga, vai usar boné. Não, mas podia ser uma propaganda, podia ser né? Não, mas não, isso é legal. Isso é legal. É porque eu te acho elegante. Muito obrigado. Então tá tudo certo, né? Mas tá tudo bem, tu vê que linkou aqui, né? Sim. Existe diferença entre o Gabriel da rádio e o Gabriel quando chega em casa? Claro. Existe Cita uma. uma enorme diferença.
que na rádio tu tem que estar... A mais básica é assim, que na rádio eu mando, né? Em casa eu não mando. Na rádio eu tô ali operando, se eu não quero que tu fale, eu desligo o teu microfone e tu não fala. Lá em casa não tem como desligar o microfone da galera lá. Muito bom. Eu sempre digo, eu sempre gostei de silêncio na vida. Se eu pudesse, a gente brinca lá em casa, se eu fosse solteiro, eu ia fazer o quê? O cara diz, eu ia pra festa. Cara, eu ia dormir às 7. Mas por que tu não dorme às 7? Porque na minha casa é impossível. Tenho 2 pessoas lá em casa que valem por 6. Ai, meu Deus sempre do tem céu. Barulho. Aqui também tem uma pergunta. Você transmite muita simplicidade? Isso foi uma escolha ou simplesmente faz parte da tua essência? Eu Mas adoro. Eu acho que é teu natural, Eu adoro a chinelagem, Ana. Eu adoro. É assim, natural, Eu adoro, é brincar, sabe? é rir. Eu acho que é isso. Eu adoro. É deixar a tua criança interna. E que tu falou que um pouquinho da tua adolescência. Eu acho que foi isso que te deu essa vivência. E às vezes, quando a gente entra na fase adulta, que a gente entra esse choque. E aí a gente acaba, talvez, não conseguindo manter. Mas chega um ponto que a gente não vai sustentar. Tá aí, foi pro rádio. Não aguentou, né? Então, vamos lá. Quem viu a foto dele, eu falei lá no podcast, no Instagram, @Gabriel Rodrigues Rádio. Falei para vocês, o vermelho, o internacional. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, esse vermelho, o que ele transmite para ti? Uma coragem? É uma questão de energia, de paixão, de intensidade? Tô fazendo o link com o Rubio, mas eu quero falar porque eu acho que o vermelho em si, o que ele te emana, né? O vermelho é paixão, né? Eu lembrei do Fábio de Mello falando que o vermelho era o Espírito Santo, né? Apesar que a minha cor preferida é verde, eu sempre digo, porque é a cor dos olhos do Joaquim, né? Eu sempre digo isso, né? Ele fica maravilhado quando eu conto isso, né? Mas o vermelho e falando do Inter em si, para mim é conexão, né? Lá em outubro de 92, primeira vez que fui no Beira-Rio com meu pai, né? Eu entrei, né, de mão dada com ele lá. Meu pai, o tio Bira, o Tinho, o Tadeu, nossos vizinhos lá, que são a família que me ensinou mais a ser colorado que o meu próprio pai. Entrei de mão dada com ele. Foi inesquecível, tanto quanto 28 de janeiro de 2020, se eu não me engano. Não, 23, que eu entrei com o Joaquim pela primeira vez no estádio, de mão dada. Tem uma foto lá em casa. Vou te mandar ela depois. Me manda. Posto um story depois com essa foto. Que eu fiz um quadro dela, tem uma foto de nós dois caminhando, assim. Então, para mim, tem essa conexão, né? Do meu passado com o meu presente, com o meu futuro, né? É linkado com o futebol. A tolerância também. Eu aprendi muito nessa questão do futebol com a tolerância, porque essa questão, né? A gente tem muito polarizado, Inter e Grêmio, coisa e tal. Então, eu aprendi muito o respeito, eu ensino muito o respeito, apesar que as crianças da escola são bem cruel lá. Eu tô tentando ensinar o Joaquim a respeitar, mas na escola é desafiador. Tá difícil, né? Desafiador. Então é isso, né? Essa questão das cores, das ligações, para mim é isso aí. É isso aí, pode ser paixão, pode ser movimento, principalmente movimento, então nada é por acaso, né? E às vezes a gente não entende esses sinais, né? Então eu queria poder falar assim, nessa transição aqui, nós aqui estamos falando, é claro que a gente antecipou muitas coisas, mas eu queria dizer que presença não é ocupar espaço, é fazer com que a verdade chegue sempre em primeiro ou na primeira palavra, tá? Talvez seja por isso que algumas pessoas entram em um ambiente e já transmitem confiança. Simples assim. Agora vamos lá para o verdadeiro poder, tá? Eu queria falar, hoje a gente fala muito sobre poder. Poder financeiro, poder político, poder digital. É muita gente falando isso, né? Mas aqui, de fato, o que existe um poder maior aí para ti? Aquele que transforma as pessoas. Tem algo que tu queira dizer do poder? Para mim, poder é tempo. Ai, que lindo. É tempo, é tu ter tempo para as coisas, seja para um projeto que tu queira desenvolver ou para tu ficar em casa, né? Muitas das minhas escolhas profissionais até hoje foi para ter tempo em casa. Os caminhos que minha outra profissão me levariam seriam ter cada vez menos tempo para ver meu filho crescer, por exemplo. Hoje eu posso ir buscar ele na escola, eu posso, se ele vai tirar ele tira um atestadinho lá, eu não preciso tirar um atestado também, porque o meu horário permite que eu vá buscar ele, ou se ele está de férias, eu levo ele a gente passa o dia juntos, vamos na pracinha, essas coisas assim, né? Então, para mim, o poder é tempo. Quem tem tempo, tem dinheiro, tem poder, tem tudo. Quem tem tempo. E quem sabe usar também, né? Até seja ele o tempo para não fazer nada e para ficar sozinho, né? Apesar de eu falar da solidão, né? Que eu me sinto, que eu tenho aquela solidão dentro de mim. Eu adoro ficar sozinho.
né? Mas o ficar sozinho é É ficar curtir, sozinho quando tu quer, né? aham. Não é ficar sozinho quando tu não quer. Às vezes tu não quer ficar sozinho, tu é obrigado a ficar sozinho, né? Mas quando eu quero ficar sozinho, eu adoro ficar sozinho. Mas o tempo, pra mim, Ana, é o que pauta a minha vida. Qualquer coisa que me tire tempo para fazer as coisas que me fazem feliz, estar com a minha família, para passear, para viajar, isso me tira do sério um pouco. Que lindo. Ó. Então, o verdadeiro poder é É o tempo. tempo. Então, a gente falou da comunicação, então eu tô só fugindo aqui porque a gente já falou, né? O poder da comunicação, acho que ele na tua vida é um exemplo e para todos que estão aqui escutar a tua história, a comunicação ela é presente até mesmo na tua trajetória desses 16 anos no mundo da segurança, né? Me corrige até do nome da tua profissão em si, que tu te formou e veio lidar com pessoas, a postura, tudo acabou. Para mim, o poder da comunicação ele é muito forte em ti. Eu queria só ressaltar se isso eu estou errado ou isso bate mesmo. Se eu for dizer minha profissão pela minha qualificação maior, eu vou dizer que eu sou especialista em inteligência de segurança, né? Vamos se valorizar, né? Claro, Eu vou falar pela minha claro. maior qualificação, né? E radialista, né? Show. Então, E aí, assim, pegar por você aí. acredita que uma palavra pode salvar uma vida e também destruir? Certamente. Certamente. E a mesma palavra, às vezes, né? Depende o momento que ela for colocada, né? Ah, eu não esperava essa resposta, verdade. Mas dependendo É do momento, verdade. dependendo O o teor, jeito que tu vai falar, né? Pra pessoa Vamos que lá. tu vai falar. Às vezes Até tu eu falar... te amo. Exatamente. Porque se ele é verdadeiro, realmente é genuíno, ou ele é eu te amo só pra te trazer pro teu lado? Ai, foi forte essa. Judas traiu Jesus com um beijo. Uau! Você já recebeu alguma mensagem que fez você perceber que tinha transformado a vida de alguém? Ou que tu possa ter transformado a vida de alguém? Já, Ana, já. O dia que a gente... Várias mensagens, mas eu vou te citar uma porque tu tá envolvida. Aham. No dia que a gente postou a nossa foto lá na rádio, a Raquel, que foi quem nos conectou, Foi, mandou nos uma conectou. mensagem no Instagram lá, né? Ela Beijo, comentou Raquel. e falou, né? Bah, que lindos, né? Legal ver vocês, Eu quero eu amo encontrar vocês e coisa e tal. Isso aí é maravilhoso, né? Tu saber que tu criou essas conexões, né? A Raquel é uma pessoa que seguido me manda mensagem quando ela vê né, eu faço alguma coisa, ela comenta, ela me manda mensagem. Bah, que legal. Legal ver que tu tá fazendo isso, tá seguindo em frente, sabe? E tu vê que ela é uma pessoa que mudou totalmente de vida. Uma hora a gente podia falar sobre isso, né? Podia. Falar também desse E, caso Ana, aí. uma coisa que eu faço muito é, às vezes, falar alguma coisa que não é o que eu estou achando no momento. Por exemplo, como tu tá bonita hoje. Eu posso estar achando que aquela pessoa não tá bonita. Mas, de alguma forma, Tu aquilo sentiu. ela precisa de alguma coisa. Né? Como eu não enxergo lá dentro de ti, eu não sei o que tá te machucando, eu vou falar uma coisa que eu posso ver que pelo menos Que eu tu tá posso argumentar. percebendo, Não, ou tu tá elegante, que seja, sabe? Então eu tenho muito isso, sabe? Ou para a pessoa mudar o espírito. Eu gosto muito de tentar fazer uma diferença, assim, né? Porque a gente já falou sobre isso aqui. Para diminuir tem muita gente, né? Muito. Aqui tem uma pergunta, mas eu acho que tu falou, se voltasse, né, 18 anos ou lá pra tua infância, o que tu diria pro Gabriel? Ah, eu diria, acredita mais em ti, né? Lindo. Siga em frente, não desista. E aí, Tem vamos coisa lá. muito boa lá na frente. Lindo. E qual o episódio da tua carreira que mudou completamente a forma de enxergar a comunicação? Que realmente te deu esse... Não, a comunicação também é algo que eu não posso deixar pra trás. Na rádio lá tem são coisas que são reafirmadas, né? Sempre, né? Mas o que me levou para a rádio talvez seja um episódio interessante, porque quando lançaram a Rádio Campo Bom, eu mandei uma mensagem pro Instagram da rádio, que depois eu descobri que era o Cleison, né? E eu escrevi, vocês não querem meu programa na rádio de vocês? Mas totalmente despretensioso. E ele me respondeu, me liga amanhã. Me mandou um número lá. E eu liguei. E ali começou, porque o meu programa começou a passar na rádio, editei os programas, começou a passar na rádio, passou por algumas semanas lá. Eu, primeira vez que entrei no estúdio de rádio para conversar, assim, foi lá na Rádio Campo Bom. Então, no programa Supermanhã, que é o programa que hoje eu apresento, né? Totalmente... deu uma volta, assim, eu não tinha nada a ver com aquele programa, e hoje sou eu que apresento lá, porque pelas circunstâncias e, né, pela ajuda que o Cleison me deu nessa aí, né, de me colocar lá sempre nas boas, né, só me colocou nas boas, né. Ele é um baita pão, né,
sabe? Mas ele sempre me colocou nas... Essa intimidade. Ele é transparente. Não, intimidade, essa intimidade. Ele sempre me colocou nas boas, então... E ele sempre foi um cara, assim, ó, que tu conheceu ele, né? Ele é direto. Ele é direto. Eu falei transparente, mas é isso. E ele sempre me falou, assim, sempre que eu tive dúvidas, ele sempre me falou, cara, tu é bom, cara. Cara, tu vai apresentar o programa, eu vou te ensinar. Eu nunca me esqueço, ele me disse, cara, eu vou te ensinar a operar a mesa e quando eu não tiver, tu vai apresentar o programa. Eu disse, cara, eu não sei se eu consigo fazer isso. Ah, claro que consegue. Tu vai ver a barbada e tu vai dominar isso aqui. E aí foi até que ele arranjou outra ocupação e eu acabei herdando o programa lá, né? Então tô eu lá apresentando o programa que era dele, um programa que um dia eu fui lá fazer só uma participação, agora tô lá apresentando. O programa continua sendo dele, eu sempre digo, o programa é teu, cara, tu faz com ele o que tu quiser, né? Eu tô só de... Tu vê como é que é a vida, né? Tô só de comandante ali no momento. Literalmente, foi uma passagem. É. Bom, eu queria poder agora, o bate-bola, tá? Força é... Ai, Ana. Presença é... Aí tu me diz o que é. Força é... Ai, eu não tinha respondido a força antes, a autoconfiança que eu falei. E a presença tu já falou também. Presença então, também, né? Então a comunicação pra ti é... Futuro. Amizade nem perguntei se era só uma palavra, né? Eterna. Deus é... Amigo. Tempo é... Tudo. Medo é... Passado. Sucesso é... Consequência. Dinheiro é... Necessário. Liberdade é... Essencial. Joaquim é... Essencial também. Grazi é... Também essencial. Gabriel é... Gabriel, é isso tudo que tu viu até aqui agora. A Grazi e o Joaquim acho que são as únicas pessoas por quem eu mataria na vida, assim, se for parar pra pensar, sabe? Porque o Joaquim por todas as coisas e a Grazi porque não é a única pessoa que eu conheço que não existe alguém que tem alguma coisa pra falar de mal dela, então é uma bandeira que eu sempre levanto, assim, né, que nunca alguém fale mal. Eu sempre digo uma coisa pros meus amigos, que eu nunca ouço ninguém falar mal de ti na minha presença, né, e ela é uma dessas, assim, sabe, que nunca ninguém tem a coragem de falar mal dela. Aconteceu uma vez, assim, sabe, a pessoa... Teve a ideia lá e foi bem ruim. Eu vejo muito a Grazi, uma pessoa que realmente ela tem um ponderamento e uma pessoa que é muito observadora. Uhum. E aleatória. E é uma pessoa que tem uma força enorme. Como poucas mulheres, né? Bom, Gabriel, então assim, depois de tudo que a gente conversou, deixa uma mensagem. Na próxima vez a gente combina o bate-bola aí, me pegou de prevenido. Eu sabia que eu fiz de propósito. A gente já até passou um pouquinho mais do esperado, que é sempre gostoso, é muito bom. Isso que agora deu uma acelerada, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para nós aqui, todos que estão assistindo, um especial, aquilo que realmente passa, assim, para ti, o que vem, o que tu gostaria de deixar que alguém, de repente, possa estar passando por algum momento, ou precisa encontrar força, ou escutar uma mensagem. É contigo. Eu vou começar convidando todo mundo para ouvir, né, o programa Supermanhã, www.radiohorizontefm.com.br ou 87.9 se tu estiver lá na região de Novo Hamburgo. Todo sábado, das 8 ao meio-dia, Gabriel Rodrigues e Alemão Goetz, que é a estrela do programa, né? Tem que falar do Alemão, favor, né? Fale do Alemão Goetz, que faz o programa lá comigo, ele é a estrela do programa, eu só vou lá fazer a escada pra ele, eu só faço a escada, o Alemão que manda no programa lá. Tutto buonasciente. Então, buonasciente é italiano, né? Ele vai ficar comigo. louco contigo. Então, convido todo mundo a ouvir a gente lá todo sábado na Rádio Horizonte. E o que eu quero dizer para quem está nos assistindo é siga em frente. É o que eu faço a vida inteira. Se está acontecendo alguma coisa muito ruim na tua vida, amanhã é outro dia, amanhã é dia de se levantar de novo. E se amanhã continuar ruim, daqui a pouco tem um outro dia. O negócio é esperança, tem que ter esperança que virão dias melhores. Que nem eu falei, eu já desisti várias vezes, Ana, já... por vários dias eu achei, cara, o que eu tô fazendo? Isso aqui não vai me levar a nada. Eu não quero mais essa vida, né? E não muito ali pra frente eu pensei, como essa vida é boa, né? Como eu tenho coisa para fazer, como eu tenho, né? Tenho alguma relevância para várias pessoas, né? Então eu sempre digo isso, né? Siga em frente, segue em frente, que o que é teu tá guardado, né? Tudo que tu plantar de bem vai voltar para ti. Eu sou muito também
da reciprocidade, né? O que tu lançar ali vai voltar para ti. Então seja uma pessoa do bem, né? Não seja um trouxa, não seja um otário, não diminua os outros, né? Que isso tudo vai voltar para ti. E o negócio é ser feliz, Ana, não é ter razão. É verdade. Eu só quero ser feliz, não quero ter razão. Razão fica em segundo plano. Isso é fundamental. Eu queria muito agradecer a tua presença. Não sei se eu tenho alguma coisa que eu não te perguntei. Agora me lembrei da pergunta, se eu não te perguntei. Aquela pergunta, né? Se eu não te perguntei como alguma você coisa, quer ser lembrado, né? Ou tu faz pra mim depois um vídeo. Não, posso te responder rapidinho. Porque essa foi a pergunta que eu mais ensaiei na vida, né? Porque eu sempre fazia ela, eu sempre pensava, nunca ninguém vai... Tu vê, ninguém me perguntou, né? Até tava aqui no meio, mas ninguém vai me perguntar como eu quero ser lembrado, e eu sempre dizia que eu só quero ser lembrado. Agora, o jeito que for é muito subjetivo, cada um vai lembrar de mim do jeito que eu aparecer para a pessoa, do jeito que a pessoa me enxergar, e eu não tenho controle sobre como eu vou ser lembrado, só quero ser lembrado. Eu te diria assim, que além de tudo, além da palavra perseverança, que me marcou bastante ali, ouvindo um pouquinho da tua fala, assim, da tua história, a gente estar do lado quando a gente bem é muito bom. E a gente ser o que a gente é, de verdade, isso não tem preço, sem firula. E esse, pra mim, é o melhor sentimento. Que, pra mim, Ana Kátia, eu posso ser o Gabriel e a gente nem se conhecer pessoalmente, e eu fui eu, do início ao fim. Uhum. E podia falar até alguma dor, alguma coisa, uma situação minha particular, que não teria nenhum problema. Então, pra mim, a confiança, o respeito em relação à tua pessoa, nossa, é lá em cima, né? Então, você que tá assistindo aí e que viu, não deixa de curtir o @Gabriel Rodrigues Rádio, me corrige, e o @Poderana, que é a patrocinadora e quem está aqui na frente junto com a Virtual Leite, hoje proporcionando mais esse episódio. E não esqueça de compartilhar esse episódio e o nosso canal, @Podana número 8, porque aqui nós acreditamos que comunicar é muito mais que falar. É criar conexões, é despertar pessoas ou trazer o melhor dela. E aqui uma palavra que ele trouxe agora por último, deixar um legado, que também é o Poderanar. Então, até o próximo episódio. E esse eu acho que é um diferencial valioso dessa palavra que a gente sem querer deixou aqui, que é o legado mesmo, né? Então, muito obrigado. E venham Poderanar conosco, não só aqui no canal, como lá na Poderana e todos os nossos parceiros. Até o próximo. Olha aí. Agora tava me olhando lá, eu devia ter feito assim, ó. Feito... valorizar, né, cara? Mas eu faço 4 dias de academia lá pra... She owns a name. Every step she takes, yeah, she builds a fame.